Eu poderia dizer que essa aula dispensa apresentações, só que eu vou fazer exatamente o contrário. Essa aula é simplesmente o número 1 dos temas mais cobrados em GO. E aí, foi uma boa apresentação? Então, se tem uma aula que você precisa assistir, que você deve assistir em toda GO, é exatamente essa. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos falar dos temas mais cobrados e, sem dúvidas, vai fazer diferença nos seus estudos. Se animou? Vem comigo! Pré-natal, gente, é igual parto, é um mundo. Tem muitos subtemas dentro desses grandes temas, né? E aí as bancas fazem a festa. São muitas coisinhas, muito o que perguntar. Dá muito pano para manga, né? Esses assuntos, dá muita questão na conta. Mas o que a gente fez? Mapeamos, né, pontuamos os subtemas que são mais cobrados dentro dessas áreas, claro, mas aqui especificamente de pré-natal. Então, se a gente fizer um top 5 dentro de pré-natal, o que mais tem sido cobrado nos últimos 5 anos? Vacinação, olha só que bizu, hein? Vacinação, exames de pré-natal, principalmente da primeira consulta, muitas questões sobre exames da primeira consulta. Que mais? Diagnósticos da gestação, né? Alterações fisiológicas da gestação e datação, né? Definição de idade gestacional e definição de data provável de parto. Pode ser fácil, né? Então a gente vai chover no molhado, como se diz, né? Para clarear, para te relembrar, para te atentar, né, te fazer atentar para pontos específicos, que esse aqui, apesar de ser bobinho, né, vai cair. Então eu quero organizar o seu estudo dentro de pré-natal, beleza? Então vamos começar do começo, né, falando sobre diagnóstico de pré-natal. A gente fala da presunção, da probabilidade e da certeza de gestação. E aí é tipo assim, vamos pensar assim, tipo uma fofoca, né? Uma fofoca, você ouve lá, fulano tá grávida. Mas por que fulana tá grávida? Ah, porque ela disse que há uma semana a menstruação dela não desce. Então, ó, tá, mas pode ser, mas pode não ser, né? Assim, né? Então, presunção é isso. Pode ser, mas pode não ser. Agora se fala assim, ó, fulana tá grávida porque aconteceu isso, né? E aí a gente vai falar aqui. Aí você fala, não, realmente, a chance de ser gravidez, aí sim. Aí eu boto fé, acho que é gravidez. Beleza, então a gente tem sinais específicos de probabilidade. E os sinais de certeza é aquele negócio, né? Contra fatos não há argumentos. Então a gente vai caminhar aí na veracidade, na probabilidade, né? Na confirmação, na chance de realmente ser gravidez mesmo. Quando a gente fala então de presunção, o pode ser como pode não ser, né? Tá lá dividido em sintomas. Ai, né? Eu acho que eu senti alguma coisa na minha barriga. Pode ser bebê, né? Pode ser como pode não ser. Náuseas, estou indo muitas vezes ao banheiro, né? Tô com prisão de ventre, tô com fadiga. Então são sintomas que a mulher pode referir, mas pode ser como pode não ser, né? Quando a gente fala de sinais, aí a gente tá vendo, né, no corpo. O que pode ser como pode não ser sinais de gravidez? Quando é referentes à mama, né? E o atraso menstrual menor de 14 dias. Então, atrasou a menstruação, não deu 14 dias? Pode ser como pode não ser, né? São tantas alterações que o nosso ciclo menstrual sofre. E as alterações da mama. A gente tem o quê? Principalmente mastalgia, né? E congestão. E aí, olha, aqueles sinais específicos, como os tubérculos de Montgomery, né? Que são as glândulas sebáceas que ficam mais hipertrofiadas.
O sinal de Hunter, que é esse escurecimento da areola, tem gente até que fala, é uma segunda areola, né? Mas na verdade é um escurecimento por conta da pigmentação da pele, que vai acontecer em algumas áreas específicas, e a rede venosa de Haller, que a gente consegue ver, esse é o aumento, né, da vascularização, essa congestão venosa. Então a mama fica mais pesada, né, mais dolorida, e com essa vascularização aumentada. Então, presunção, pode ser como pode não ser. Agora, um passo à frente é quando a gente fala de probabilidade. Aí, aqui a gente fala, né, bota fé que deve ser mesmo. Então, quais são esses sinais, né? Então, primeira coisa é o atraso menstrual, que, poxa, tá mais de 14 dias, as literaturas trazem, né? Então, é um sinal aí de probabilidade. Agora, os sinais de probabilidade, diferente de presunção, que é aqui, eles são aqui, eles têm a ver com a região genital, né? Com o útero e com a genitália da paciente. Os sinais que mais caem são esses daqui. Então, esse já é um momento Pareto. Os sinais de probabilidade. O sinal de Egar, né? Pode ser aí colocado como o primeiro deles, que é o amolecimento da região isquêmica. Então, a gente consegue, no toque bimanual, sentir o útero se dobrando sobre seu próprio eixo, né? Sinal de Egar, o útero fica amolecido, a progesterona vai relaxar tudo no corpo da mulher, né? E até a alma dela, né? Mas assim, é isso que acontece. E aí, alguns professores antigos, eles fazem essa associação, sinal de Egar, ECA, algo mole, algo, né, assim, mais molengo, né? Então, o sinal de Egar tá aí. Se funcionar para você, fico feliz. Para mim, funciona. Próximo sinal, esse aqui, Nobile Boudin. O sinal de Nobile Boudin, o que ele é? O útero gravídico, ele é um útero que é globoso. Até as 12 semanas ele está intrapélvico, então a gente não sente essa globosidade, a menos que a gente faça esse toque e a gente sinta aí, ó, o preenchimento do fundo de saco vaginal pelo útero gravídico, né? Que é diferente de uma paciente que não está gestante. Então, mais uma associação que eu lembro lá dos meus professores, né? Lá na minha época, de 12 anos atrás, é de que é o sinal do Buda, né? O Buda gordinho, sentadinho, pensa lá. Né? Então, o útero gravídico, ele fica igual um Buda, preenchendo os espaços. Então, a gente toca, vai sentir aí esse preenchimento, né? O Buda sentadinho, né? Aí no lugar do útero. Então, sinal de Nobile Boudin, certo? E o terceiro sinal que mais cai de probabilidade é o sinal, ó, de Pisca-Seq. É a assimetria, né? O crescimento assimétrico do útero no local da implantação do saco gestacional no início da gravidez. É uma simetria transitória, né? Mas aí não é tão sentido, porém está descrito, pode cair para vocês. Então, sinal de Pisca-Seq, vocês vão lembrar da assimetria do útero aí no início da gestação. Beleza? Então falamos de presunção, sinais e sintomas, falamos aí dos principais sinais de probabilidade. Agora a gente vai falar, ó, de certeza. O que é sinal de certeza? Que não tem como negar, minha filha. Assume, aceita, né? Que você tá grávida. Bom, então, ó, a gente vai ouvir o bebê, né? Então, assim, o bebê tá batendo, a gente tá ouvindo. Quais são as duas formas que a gente pode ouvir os batimentos cardíacos fetais? O sonar Doppler, que é o que a gente usa mesmo, né? O nosso aparelhinho portátil, que a gente carrega para todo canto no plantão, que, segundo a literatura, a gente começa a ouvir de 10 a 12 semanas. Na prática, pode ser um pouquinho mais para frente, né? Dependendo aí do panícula de pouso da paciente, mas em geral é 12 semanas que a gente consegue ouvir, porque é quando o útero sai da pelve. E o pinar, gente, a gente fala porque tá na literatura, né? As questões de obstetrícia traz umas coisas assim das antigas que não é mais parte da nossa realidade. O pinar é esse instrumento, né, bem... eu não vou chamar de arcaico para não faltar com respeito, mas ele é bem antigo, que a gente conseguia ouvir os batimentos
com o nosso ouvido, né, uma extremidade no nosso ouvido e outra na barriga da mãe. Então isso a gente consegue mais para frente de idade gestacional, olha lá, 18 a 20 semanas. Então tá aí, a escuta dos batimentos. Pode ser alguma decorebinha, né, que perguntem aí a diferença entre pinar e sonar. Então você já tem a imagem de cada instrumento para saber que um é mais precoce e o outro é mais tardio. As palpação, né, outro sinal das partes fetais, né, botou a mão na barriga, sentiu um coisinha assim diferente, isso é parte de bebê, né? Então a gente pode palpar as partes fetais por cima ou no toque vaginal, que vocês viram que quando a gente fala de probabilidade e certeza, a gente está falando de, né, toque aqui, né, a gente tem que estar ali perto do útero. Do famoso sinal de pulsos. Então o que é o sinal de pulsos? A gente faz o toque vaginal, né? E a gente dá aquela empurradinha e aí o bebezinho vai boiar, vai flutuar e pum, vai bater na nossa mão, né? O saquinho ali, né? A bolsinha miniótica. E, opa, o bebê tá dentro da bolsa miniótica, né? Mas ele dá esse pulinho. Então, o sinal de pulsos, né, tem a ver com o pulinho que o bebê dá dentro do útero. É um sinal de certeza. Fala, ó, tem bebê aqui dentro, né? Então, a gente tem aí o sonar, né, na verdade, a escuta dos batimentos cardíacos fetais, tem aí a palpação das partes fetais e esse sinal de pulso aí nessa imagem aí que vocês estão vendo a representação. É o pulinho que o bebê dá dentro do útero. Falamos de sinais e sintomas daí, né, do diagnóstico. Agora falamos da parte clínica, vamos falar da parte laboratorial, que é o beta-HCG. Então, contra fatos não há argumentos. Então, temos o beta-HCG confirmando a nossa gestação. Porém, existem algumas especificidades sobre o beta que vocês precisam saber, que todos nós, todos os médicos precisam saber. O que é o importante? Olha, o valor do beta-HCG, essa informação é muito importante. Dobra a cada 2 a 3 dias, a cada 48 a 72 horas. Por que isso é importante? Porque em algumas situações a gente tem que fazer o quê? Acompanhar com beta, né? A gente não tem outra coisa para fazer na avaliação dessa gestação, né? É acompanhar com beta. Vocês vão entender em vários momentos da obstetrícia. E aí o pico é em torno de 8 a 10 semanas, né? Que vai bater lá em mais de 100 mil. E esse conceito é muito importante, que é do valor discriminatório, ou limite discriminatório, que tem muito a ver com essa primeira informação que eu falei para vocês, né, do valor que dobra. Por quê? Existe um limite a partir do qual a gente consegue ver imagem dentro do útero. Em contrapartida, existe um limite a partir de abaixo dele, a gente ainda não tem como ver imagem uterina. Existem muitas discussões sobre esse valor discriminatório. Já foi 1.000, já foi 2.000, já foi 2.500. Bom, o Ministério da Saúde colocou agora recentemente como 3.500. Por quê? Porque quanto mais a gente dá uma esperadinha, maior a chance de a gente realmente ter que ver uma imagem uterina. Porque, ó, valor discriminatório é isso. Pelo Ministério da Saúde, 3.500, bateu 3.500, tem que ter imagem intrauterina. Se não tem, aonde está esse saco gestacional, né? Será que está no anexo? Será que é ectópica? Então é para isso que serve o valor discriminatório. Da mesma forma que fez o beta, veio 100, né? Doutor, veio 100 meu beta. E aí, me dá o pedido da ultra? O que a senhora vai falar? O que você vai falar, minha senhora? Não, fulano, ainda não é assim. Temos que esperar o beta aumentar antes de fazer ultrassom. Isso gera muita dúvida, isso gera muita ansiedade. Então, a verdade é essa. Existe o momento certo da gente fazer a ultra. E esse valor depende muito do beta. Então, algumas situações a gente vai repetir, vai acompanhar para ver o crescimento. Quando bater aí o limite discriminatório, a gente vai, de fato, solicitar ultrassonografia. E olha lá, por quê? Porque, às vezes, dá nisso, gente. Muito recente, muito precoce, 4 semanas, né, de atraso menstrual. Tá lá o saquinho gestacional. Mas cadê o bebê? Você vai saber, é normal. Nessa idade gestacional, só tem o saquinho mesmo. O bebê tá muito pequenininho, dá para ver ainda. Então, essa é a evolução que existe. Com 4 semanas, é só o saco gestacional. Com 5 para 6 semanas, que aí sim a gente vai querer começar a ver o bebê. Só que antes da gente ver o bebê,
tá lá a vesícula vitelínica, né? Sinalizando pra gente que aquela vesículazinha tá nutrindo um embriãozinho, né? Que é o precursor lá da placenta, né? De onde vem a nutrição do bebezinho, né? Aqui no início é embrião, depois se torna feto. Então, tá lá a vesícula vitelínica, né? Junto com o saquinho gestacional. E de 6 para 7 semanas, né? Ou seja, a partir de 6 semanas para frente, tem que ter bebê e tem que ter batimento cardíaco. Então, essas informações são importantes, porque banca gosta de cobrar isso, né? Então, saber que a partir de 6 semanas já deve ter embrião e já deve ter, inclusive, ó, batimento cardíaco. Então, essa informação é muito importante, beleza? Então tá, Tabata, já entendi que já tem um momento específico, né, um valor específico do beta, um momento específico para pedir a ultra, né, que dependendo aí de quantas semanas tá, a gente vai ver uma imagem diferente na ultra. Mas como é que é esse lance de ultra, né? Como é que a gente vai ficar fazendo, em que momentos? Essa é uma dúvida muito frequente. E existem também muitas divergências, porque não bate as recomendações do Ministério da Saúde e da Febrasgo. Porém, existem algumas ultrassonógrafas, para além, né, das divergências que a gente vai falar já já, existem algumas recomendações formais, né, internacionalmente, que são importantes do ponto de vista de evolução da gestação. Então, se a gente está falando, olha, da ultrassonografia no primeiro trimestre, essa mais precoce, ela visa o quê? Avaliar a idade gestacional. Então, tem mulheres que, por exemplo, não lembram a data da última menstruação. Como é que a gente vai datar, né? A gente precisa aí da ultrassonografia o mais precocemente possível, né? Aí, dentro do período, né? Não permitido, mas assim, do período a partir do qual a gente pode fazer. Por quê? Porque a partir, ó, do comprimento cabeça-nádega, do famoso CCN, joga na tabela e vai datar, né, o quanto tempo de vida tem esse bebezinho. Então, no primeiro trimestre, a gente tem aí essa primeira ultrassonografia, né, que pode ser feita para datar a idade gestacional, porém, essa daqui com certeza é a mais importante e tem muitas questões sobre ela, que é a ultrassonografia de 11 a 14 semanas, que a gente também pode fazer a datação da idade gestacional com ela, mas o principal objetivo, aliás, o segundo principal, porque muitas já vão fazer aqui, vai ser a datação, é o rastreio de cromossomopatias. Então, muitas questões estão cobrando aí sobre essa ultrassonografia com esse objetivo de rastrear, né, as alterações aí cromossômicas. Porque existem alguns sinais na ultrassonografia que vão dar algum risco desse bebê ter alguma alteração genética, principalmente a trissomia do 21. Então, olha, a gente tem aí, né, esse ultrassom chamado de morfológico do primeiro trimestre, que já dá para ver muitas partes fetais, né, muito da morfologia fetal, mas a medida da translucência nucal, a identificação do osso nasal e a avaliação do fluxo no ducto venoso são as principais informações quando a gente está falando de rastreio, né, de cromossomopatias, né, da alteração aí genética desse bebê, certo? Então, a translucência nucal tem um valor específico, depende da idade gestacional, muito se fala sobre 2,5, né, milímetros, que tem esse limite, que geralmente é o que mais vai cair para vocês. Então, até 2,5 a gente tem uma TN normal, né? O ducto, o osso nasal tem que estar presente. E o ducto venoso, que é ali no fígado, né, onde entra ali o sangue para o bebê, tem que estar aí com a onda A positiva. Então, essas informações são essenciais. Outro momento que se pode fazer ultrassonografia na gestação é lá por volta da 20ª a 24ª semana, que a gente vai fazer a morfologia fetal do segundo trimestre, né, o morfológico, mais o comprimento do colo do útero, que hoje já é o rastreio universal do risco de prematuridade. Então, a gente vai entendendo o porquê da gente solicitar, né, esses exames. E, ó, o que eu preciso dizer? Lá no final, a gente pode fazer também para a gente avaliar a vitalidade fetal, o crescimento do bebê, né? Então, assim, existem esses momentos de primeiro, de segundo e de terceiro trimestre, tá? Para fazer ultrassom. Agora, olha, o Ministério da Saúde
sempre colocou que não era obrigatório, né? Sempre tem esse custo-benefício, né? Entre ter uma alteração e ter o tratamento, né? O Ministério da Saúde sempre trabalha assim, né? É o custo-benefício desse exame. Então, eles sempre falaram, olha, não é obrigatório fazer pelo Ministério da Saúde, precisa solicitar, né? Então, assim, dá uma certa angústia, né? Mas era essa a recomendação. Em 2023, essa lei aí de 14 de junho, o que o Ministério da Saúde, na verdade, atualizou? O que eles falaram? Olha, se a paciente, né, se tiver condições, né, se tiver disponibilidade orçamentária, a gente recomenda sim, né, que faça aí o ecocardiograma fetal, né, que é a avaliação do coraçãozinho do bebê, que é lá mais ou menos no morfológico do segundo trimestre, e que faça pelo menos 2 ultrassons no primeiro quadrimestre. Então foi isso que lançou o Ministério da Saúde, né? Só que aí a Febrasgo avaliou e falou assim, a Febrasgo é a Federação Brasileira de GO, né? Calma aí, mas a gente pensa um pouquinho diferente do Ministério da Saúde, porque antes não era obrigatório, agora botou 2 no primeiro quadrimestre e para fazer para todas o ecofetal, se tiver disponibilidade, a Febrasgo já fala o seguinte, olha, o que a gente recomenda? Que faça o morfológico do primeiro trimestre, né, que é esse aí entre 11 semanas até 13 semanas e 6 dias, que faça o morfológico do segundo trimestre, que é entre 20 semanas e 23 e 6 dias, e que ecocardiografia fetal não precisa ser para todas. Existem pacientes com comorbidades, indicações específicas. Então, assim, nem 8 nem 80, né? Então, existe essa divergência aí da recomendação de em que momento da gestação fazer ultrassom. Porém, para além disso, a gente já entendeu a importância desses exames ao longo da gestação, né? Então, sempre aí, como eu falei, nem 8 nem 80, nem pedir de menos, nem pedir de mais, porque tudo é dinheiro, tudo é ansiedade, tudo é custo, então a gente tem que saber indicar muito bem os exames, né? Beleza, fechamos aí a parte do diagnóstico / ultrassonografia. Agora vamos falar de datação de idade gestacional e data provável do parto, que gera muita confusão e cai muita questão, vocês já devem ter visto, né? Sempre tem umas continhas para fazer, muita gente cai em pegadinha ou não se atenta em algum detalhe. Então vamos lá. Quando a gente fala em idade gestacional, a gente pode falar pela última menstruação e pela primeira ultrassonografia que a paciente tem. Quando a gente fala, né, pela DUM, é o tempo decorrido entre o primeiro dia da menstruação, da última menstruação até hoje, certo? Então, não é quando a menstruação acaba, é quando a menstruação começa, né? Então, muita gente se confunde com isso aí. E o que a gente faz? Vai somar o número de dias, né? Pegou, então somou. Então, somou tanto lá dos meses, e aí a gente vai dividir por 7, que é o número de dias de semanas, porque a gente conta a gravidez por semana e dias. Então, fez a continha. A divisão exata das semanas, aqui da divisão exata vai ser as semanas e a sobra vão ser os dias. Vamos fazer um exemplo, olha, para não ficar só aí na sua imaginação? Então, a gente tem um exemplo, olha, a data do primeiro dia da última menstruação foi 14/10/2022. E aí, qual é a idade gestacional dessa paciente em 4/2/2023? Como é que a gente vai calcular? A gente vai somar o número de dias. Então, ó, de outubro, novembro, dezembro, janeiro e pum, até chegar em fevereiro. Então, deu lá 113 dias. É essa conta que vocês vão fazer na prova, tá? Então, é exatamente assim que vocês vão fazer. Vai somar o número total de dias e vai dividir por 7. Então, ó, 113 dividido por 7, deu lá 16, sobrou 1. Então, 16 semanas e 1 dia. É exatamente isso que vocês vão fazer. E de maneira parecida, né, vocês vão fazer quando for pela primeira ultrassonografia. Né? Então, vai estar lá a medida pelo CCN, né, a medidazinha do bebê, vai ter lá a idade gestacional. Beleza, então se naquele dia tinha tanto de idade gestacional, eu vou contar até hoje, vou fazer a mesma coisa. Vou contar o número total de dias, vou dividir por 7, então vou pegar semanas, né, de quanto deu de semana e quanto de dia. E vou somar aquela idade gestacional que já tinha
naquele exame prévio, né? Então, ó, soma-se a idade gestacional prévia, as semanas e os dias decorridos do exame até a data atual. Beleza? Sem muito mistério, na verdade, só essas manhas aí para vocês não errarem esse tipo de questão, porque cobram, né? Como a gente já viu, as bancas podem cobrar qualquer coisa de pré-natal. E outra continha a se fazer é da definição da data provável do parto, que é o nosso DPP também. Esse DPP aqui é bom, né? Porque aquele DPP lá do descolamento de placenta a gente não quer ver. Mas esse DPP a gente quer ver, porque é a data provável, né? Estimativa de que quando a paciente estiver com 40 semanas, é que vai ser aí a data provável do parto. Por quê? Porque com 40 semanas é a idade gestacional que a maioria das mulheres entra em trabalho de parto. Então é importante saber que a DPP não é o dia do parto, é a data prevista, a data provável, né? Podendo ser uma semana para mais e qualquer dia para menos. Beleza? Como é que a gente vai fazer? Regra de Nageli, DPP, regra de Nageli. A gente vai ter aí a data da última menstruação, sempre ela, né? E aí a gente vai adicionar nos meses 9, né? E no dia 7. Só tem que se ligar por quê? Porque pode mudar de mês e pode mudar de ano. E se ligar nos anos bissextos, se a prova quiser ser muito maldosa, né? Então vamos lá. Se a gente tem uma DUM de 15/4/2020, como é que a gente vai fazer? Começa pelo dia. Então, dia 15, bota o 7 ali, deu 22, beleza, então não virou mês, tá no mesmo mês. Aí eu vou chegar no 4, vou adicionar 9. E ó, botei 9, virou para 1, porque passou de dezembro, passou do 12. Então, se virou para o 1, já é o ano seguinte. Então, ao invés de ser 2020, já virou 2021. Beleza? Existe outra forma de fazer, que ao invés de adicionar 9, é diminuir 3, né? Dependendo aí do mês do ano, que pode ser também uma conta mais fácil, depende de como você se adaptar melhor. Então, ao invés de ser o 4 mais 9, seria o 4 menos 3. Tá? Isso varia muito, porém a regra de Nageli é descrita adicionando 7 no dias e 9 nos meses. Beleza, pessoal? Não vai esquecer dessa continha, tá? Vocês vão ver ela aí em muitos lugares. Então, aqui a gente fecha a parte de datação e de data provável do parto. Agora, a gente entra nas modificações fisiológicas da gravidez, nas mudanças que ocorrem no corpo da mulher nesse período. E vou dizer, ó, que são muitas. Todos os sistemas, cada parte, cada célula da mulher muda durante esse período, né? Reage aos hormônios, principalmente a progesterona. A progesterona é um hormônio que causa relaxamento. Então, tudo aí de musculatura lisa, né? Tem um certo edema, então a progesterona vai lentificar, né? Eu ia falar mulher, né? Lentifica a mulher de uma forma geral no final, mas vai lentificar tudo ali dentro, né? Então, a gente vai sempre pensar nesse raciocínio de relaxamento, lentificação. E existem alguns sistemas que são mais cobrados nas provas, né? Bom, vamos falar do trato gastrointestinal, porque são os sintomas, né, as alterações, que são mais, assim, padronizadas, né? Então, o que que a gente tem? Náusea e vômito, né? Pirose, aquela azia braba, o refluxo que pode acontecer, porque a gente tem um relaxamento do esfíncter esofagiano inferior, né? A constipação e a possibilidade de hemorroidas, por quê? Congestão, relaxamento, lentificação. Então, trato gastrointestinal é isso que a gente tem, né? Então, os vômitos e as náuseas pelo aumento do beta-HCG e os outros aí por conta da progesterona. Agora, olha, momento Pareto, alterações hemodinâmicas, isso aqui é muito importante. Então, se atentem aqui nessas alterações, porque são muito cobradas, muito mesmo. Então, o que que a gente tem que aumenta, né, em relação à hemodinâmica dessa mulher? O volume plasmático vai aumentar, a frequência cardíaca vai aumentar e o débito cardíaco vai aumentar.
Então a gente faz a continha, né? Como que a gente calcula o débito cardíaco? É o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Então, se esses dois aumentam, naturalmente o débito cardíaco vai aumentar. Beleza? Agora, o que que reduz na PA, o que que reduz, né, hemodinamicamente falando? A pressão arterial, né? Então, a gente tem aí, principalmente no segundo trimestre, uma queda mais acentuada da pressão diastólica. E por que a diastólica? Lembra que a gente tem aí a progesterona relaxando tudo, os vasos sanguíneos com as suas camadas musculares vão relaxar também. E isso vai causar aqui, ó, a resistência da vasculatura periférica, né? Então, reduz a resistência vascular periférica. Reduz muito, né? Então, a gente tem aí essa redução da resistência periférica, né? E aí, com isso, com a pressão arterial, o que que a gente tem de continha? A pressão arterial é o débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Aí você pergunta, Tabata, mas você não falou que o débito cardíaco aumenta e cai a resistência vascular periférica? Cai? Então, tipo assim, a PA devia ser normal, né? Então, se um aumenta e um diminui, sabe qual é a diferença? Que o débito cardíaco aumenta, mas a resistência vascular periférica reduz muito a ponto de jogar a pressão para baixo, beleza? Claro que existem alguns momentos que a pressão vai se normalizar, tipo assim, igual da gente, né? Porém, vocês sabem, né, que pressão de grávida é o famoso 10/6, né, 11/8, então tá abaixo mesmo do famoso 12/8, né? Então, pressão de grávida é essa. Por quê? Porque a resistência vascular periférica cai mais do que aumenta o débito cardíaco. Foi? Não complica nesse assunto. Agora vamos para outro que também é muito cobrado. Juntei aqui os dois, que são as alterações hematológicas, né? E é a famosa anemia diluicional que a gente tem que frisar. Por quê? A gente falou que existe, né, o aumento do volume plasmático, né? A natureza é incrível. Então, como existe essa queda, né, da resistência vascular periférica, existe esse aumento aí do volume. Por quê? Quais são as duas funções? Vou fazer um parêntese aqui. As duas funções dessas modificações todas. Tem duas funções. Tudo que acontece no corpo da mulher. A primeira é manter a nutrição para o feto, né? Então tem que garantir que o bebê vai crescer e se desenvolver dentro do útero. E segundo é preparar a mulher para o parto. Então todas as alterações têm esses dois principais objetivos. Então, no parto existe perda sanguínea. Logo, ao longo da gravidez, a mulher tem um aumento do volume sanguíneo dela. Então, aqui a gente fala que, de fato, aumenta a massa eritrocitária. Por quê? Porque aumenta a demanda de oxigênio. Tem mais gente para suprir agora, tem mais células para receberem oxigênio. Logo, precisa de mais hemácias. Porém, o volume plasmático aumenta mais do que aumenta as hemácias. Então, vai ter essa diluição, né? O que a gente chama de anemia diluicional. Então, é esperado que a hemoglobina da grávida já seja um pouquinho mais baixa. E tá tudo bem, porque é isso que acontece fisiologicamente. Claro que temos aí os limites, né? E aí, ó, os leucócitos também podem aumentar, porém, não tem desvio, né? O famoso desvio para a esquerda. É um aumento total dos leucócitos. E as plaquetas, elas podem se manterem normais ou pode ter uma leve queda. Então, a plaquetometria da grávida aceita valores abaixo de 150 mil até 100 mil, né, ao longo da gravidez. Então, abaixo de 100 mil, você já sabe que é até um sinal de gravidade aí, né, da pré-eclâmpsia, que está lá nos critérios da síndrome HELP, mas existe, de fato, essa plaquetopenia leve fisiológica. Beleza? Então, são dois pontos muito importantes. Já que a gente está falando de hematológico, né, vamos falar dessa situação específica que é o estado protrombótico. Então, a grávida tem estase sanguínea, que eu já falei, né, por conta da progesterona. Tem aumento dos fatores de coagulação, porque o corpo já está pensando lá no parto, vai perder sangue e vai ter que ter uma hemostasia primária aí funcionando, né, primária, secundária, todo mundo que tem direito. Então, tem que ter
tudo é a ponto de já coagular. É um estado protrombótico, certo? Então a gente tem aí esse aumento dos fatores de coagulação, principalmente o fibrinogênio e a famosa estase venosa, certo? Então assim, se o anticoncepcional, de fato, aumenta o risco de trombose, aumenta. A gravidez aumenta muito mais, certo? Então, o risco de uma mulher que está grávida é maior, grávida e puérpera, né, de ter trombose, é maior do que uma mulher que usa pílula, que é maior do que uma mulher que não usa hormônio nenhum. Beleza? Então foi. Precisamos falar do metabolismo da glicose. Por quê? Lembra que o bebê tem que crescer? Então a glicose tem que chegar lá, né? Não só chegar na placenta, mas passar por ela. Então existe, né, esse processo, esse mecanismo de difusão facilitada pela placenta que faz com que a glicose aí atravesse, né, a vascularização materna e chegue na fetal. Incrível, né? E com isso, que algumas mudanças têm que acontecer. Por quê? A glicose, ela precisa ficar mais tempo no vaso sanguíneo da mulher. Então, a insulina, naturalmente, já tem a sua ação diminuída. E isso faz uma leve hiperinsulinemia compensatória. Porque existe um estado de resistência insulínica. E quem faz isso? Os hormônios da placenta. Então, a placenta precisa garantir que a glicose vai chegar no bebê. Então, existem vários hormônios contra-insulínicos. O principal deles é o lactogênio placentário, que vai causar uma resistência insulínica para que a glicose fique disponível no vaso sanguíneo. Olha que engenharia, né? Então, isso acontece mesmo. Então, essa resistência insulínica faz com que haja uma hiperglicemia pós-prandial. Por isso que a gente vai testar a grávida, né, para diabetes gestacional. Então a gente já espera e já tem uns valores de TOTG um pouquinho diferentes, né, da população normal. Em contrapartida, essa hiperinsulinemia compensatória dá uma leve hipoglicemia de jejum, né? Então a gente tem aí os valores de glicose pré-prandial um pouquinho menores e, em contrapartida, os pós-prandiais um pouquinho maiores. Porém, isso tem que ser no contexto fisiológico, porque se passa, a gente já tem aí uma descompensação, né, um desequilíbrio para os hormônios contra-insulínicos que faz a paciente desenvolver a diabetes gestacional. Certo? Interessante, né, entender isso? Vamos para mais modificação, ó. As alterações respiratórias, isso aqui também dá muita confusão. Então vamos descomplicar e pensar no que é mais importante, no que de fato mais cai. O que aumenta? Olha só. A gente tem a progesterona agindo em tudo, inclusive no centro respiratório. Então a gente vai ter uma respiração da grávida mais profunda. A grávida vai hiperventilar, o volume que entra por minuto é maior, então aumenta o volume corrente, aumenta o volume minuto. Isso pode dar uma leve sensação de dispneia, né? E pode até dar uma alcalose respiratória que vai ser compensada, porque ela está lavando mais o CO2. Ok, fisiologicamente. O que diminui? A gente tem uma elevação diafragmática e ao avançar da gravidez, a gente tem compressão mesmo, né, do útero gravídico. Então, a capacidade residual, né, o fundinho ali do pulmão está com uma capacidade diminuída. Então, a capacidade residual funcional diminui. E esse é o mais importante. A frequência respiratória da grávida não aumenta. Aumenta o volume corrente, aumenta o volume minuto, diminui a capacidade funcional, porém a frequência respiratória está mantida, certo? Não vão se confundir, não caiam nessa pegadinha. Beleza, então agora a gente vai para as alterações urinárias para a gente fechar essa parte aí das alterações fisiológicas. Bom, se tem mais volume sanguíneo, né, plasmático circulando, o que vai acontecer lá no rim? Vai ter mais sangue para filtrar, então aumenta a taxa de filtração glomerular. Então o rim tá, ó, bem nativa, tipo assim, pega aí quem tava dormindo, vamos todo mundo trabalhar, porque aumentou a demanda, né? Aumentou a demanda de filtração. E com isso, acaba aumentando também a excreção
de algumas substâncias, né? Alguns nutrientes, inclusive. E o que que a gente tem? Aumenta aí a eliminação de proteínas, então tanto que a gente tem uma proteinúria, né, ali até 300, considerada normal para a grávida, aumenta a eliminação de glicose, né, o que vai dar uma glicosúria, e aumenta a eliminação de ureia e creatinina, estão sendo mais lavadas, logo lá no sangue os níveis já vão baixar, certo? Então isso em relação à filtração. Quando a gente fala do relaxamento, da que a progesterona causa, a gente fala de estase sanguínea, também tem estase urinária. E com isso até um refluxo vésico ureteral. Isso aqui, gente, aumenta a chance de infecção urinária. Grava isso aqui é muito importante, mais um momento Pareto, né, dentro dos que a gente tem. Grávida tem mais chance de ter infecção urinária, por conta da estase, né, que a urina tem, por conta do refluxo. E esse refluxo vésico-ureteral pode até levar à hidronefrose fisiológica, leve, claro, né? Que é mais acentuada à direita porque o útero faz uma dextrorotação. Então, essas informações são essenciais para entender, né, por que que a gente trata a bacteriúria assintomática, por que que a gente faz profilaxia em paciente que tem infecção urinária de repetição, por que que a gente se preocupa tanto com a pielonefrite a ponto de internar, fazer antibiótico na veia, porque pode evoluir para uma sepse. Né? A principal causa de sepse na gestação é pielonefrite, infecção urinária. Por quê? Por conta dessas alterações fisiológicas. E aí vocês veio que eu me empolgo, né? Mas é como é lindo a gente entender como que acontece, tá? Então eu vou me conter e aqui a gente encerra essa parte de modificações fisiológicas da gestação para a gente avançar no nosso estudo de pré-natal. E vamos de fato para as consultas, né? Tá grávida, a gente já falou dos exames, né? Que tem que fazer do beta, das ultras, mas e aí? Como é que a gente vai, né? Consulta do pré-natal. O Ministério da Saúde define muito bem, existe um mínimo de consultas ao longo de toda a gravidez, e esse mínimo é 6. Então, tem que ter pelo menos 6 consultas para considerar que esse pré-natal foi bem feito. E existe uma distribuição, né? Porque, que dentro dessas 6, né? No primeiro trimestre, tudo bem, mínimo é uma consulta. No segundo trimestre, mínimo 2. E no terceiro trimestre, mínimo 3. Porque no terceiro trimestre, o negócio ficando mais sério, né? Então, assim, 1, 2 e 3, né? Primeiro, segundo, terceiro, 1, 2 e 3 consultas. Mínimo de 6 consultas, certo? Então, a gente precisa acompanhar essa paciente e, idealmente, porque a gente estava falando de mínimo, mas qual é o ideal? O ideal é que até 28 semanas, que é o início do terceiro trimestre, ela fique todo mês, mensal. Chega a 38 até 36, né, que ali é o limite do termo, de 15 em 15. Passou de 36 semanas, entrou no termo, é semanal. Semanalmente vem a grávida para ver a pressão, para ouvir o bebê, para medir o útero, né, para pesar. Essa grávida tem que ser vista mais de pertinho. Então, quem for trabalhar na atenção primária, fazer pré-natal, já está aí, né, com as informações guardadinhas, porque essa grávida no finalzinho precisa ser vista mais de pertinho. E outra coisa, gente, não existe alta do pré-natal, né? O pré-natal só acaba quando o bebê termina. Então, vocês vão ver que isso é muito frequente. As pacientes vão para emergência porque elas, tive alta do meu pré-natal, o bebê ainda não nasceu. Então, isso é um crime contra a grávida, né? E o seu bebê que está para nascer. Então, não façam isso, não aceitem isso, orientem aí suas equipes onde vocês trabalharem, que alta de pré-natal é depois que o bebê nasce, beleza? Então, vamos lá, a gente tem aí já a frequência de consultas, e o que eu preciso falar para vocês, que pode cair, é o crescimento uterino ao longo da gravidez. Existem algumas idades específicas, né, que a gente tem aí as manhas para já saber onde vai estar ali o fundo uterino. Isso é questão de prova. É o exame físico do útero. Então, olha lá, eu falei que até 12 semanas o útero está intrapélvico, está saindo da pelve. Então, o limite ali de 12 semanas é na sínfise púbica, né? E aí, qual é o outro momento de você lembrar? 20 semanas, metade da gravidez. Onde é que está o bebê? O útero está na cicatriz umbilical, está no umbigo. Então, lembra que aí 12 semanas está na sínfise púbica, né? E 20 semanas ali, metade da gravidez, está na cicatriz umbilical. E aí, 16 semanas,
está no meio do caminho, certo? Então, isso daí é muito cobrado em prova, até para vocês entenderem também o contexto da questão. E aí vai subindo, vai meio que equivalendo, claro, com uma breve taxa de para mais ou para menos, né? Mas vai equivalendo à idade gestacional à altura uterina. É muito lindo perceber isso. E aí, ó, vai chegar até lá em cima, né? Então isso acontece mesmo. E no finalzinho da gravidez, dá uma leve descidinha, porque o bebê vai encaixar na pelve e aí vai diminuir um pouquinho o tamanho do útero. Isso é super normal de acontecer. Beleza? Então vamos prosseguir. Falamos de frequência de consultas, falamos aí da medida uterina e vamos falar dos exames, né? Vamos chegar neles. Então aqui, ó, os exames laboratoriais da primeira consulta, mais um aumento Pareto. Isso aqui é muito cobrado, é muito comum que as questões perguntem. Quais são os exames recomendados na primeira consulta, né? Você está começando ali. E aí a gente criou um mnemônico que, assim, como é que eu pensei, né, no GUTS? O GUTS é tipo assim, você tá naquele momento de euforia, né? Ai, tá grávida, que lindo! Ai, a mulher já muda, né? Era sua amiga, seja quem for. Descobriu que tá grávida, você já olha contra os outros olhos, já pensa no bebê. E ai, que guti-guti, né? Ai, que lindo! Ai, já fica todo cheio de carinho, de emoção, porque tá vindo, né? Uma nova vida ao mundo. E o GUTS, ele nasceu desse contexto, né? De ser esse momento de alegria, né? De emoção, né? Misturado com primeira consulta, com tá começando o pré-natal. Então a gente tem um GUTS. Como é o nosso GUTS? O nosso GUTS é com TH, né, e o S mudo. Então vamos lá, ó. O GUTS, o G do GUTS é a glicemia de jejum, é muito importante. Aqui a gente já começa sabendo se a paciente é diabética prévia, se ela tem diabetes gestacional ou se ela tá de boa e ela vai lá para o rastreio com TOTG, entre 24 e 28 semanas. O U é de urina, a urocultura e o sumário e o EAS tem que estar, paciente tem, lembra da bacteriúria sintomática? Então a gente tem que ter já na primeira consulta a urina dessa paciente. O T é de tipagem sanguínea e fator RH, a gente precisa saber. Inclusive, se ela for negativa, a gente tem que solicitar aí o CUMBS, né? Depende aí do parceiro, né? Se vai ter essa tipagem sanguínea ou não, mas se for desconhecida ou se for positiva, tem que rolar o CUMBS dessa paciente. E o CUMBS é mensal, o Ministério da Saúde atualizou. CUMBS mensal até o final da gravidez, né? Eventualmente, se fizer a profilaxia, a gente deixa de fazer, porque vai positivar com a imunoglobulina. Porém, se precisar, CUMBS aí todo mês. Se for fator RH negativo, beleza? O que mais? O H de hemograma. Aqui já começa o nosso rastreio de anemia e digo mais, se essa paciente, olha, for negra ou tiver histórico de anemia falciforme na família, né? Ou de talassemia, algum diagnóstico genético de anemia, tem que pedir a eletroforese de proteínas. Tá vendo como às vezes o buraco é um pouquinho mais embaixo? A gente tem que cobrir essa mulher de cuidados, né? Então já foi glicemia, urina, tipagem sanguínea, hemograma, se precisar aí o CUMBS indireto e a eletroforese de hemoglobina e o S de sorologias. Quais sorologias? A gente teve uma atualização recente do Ministério da Saúde. HIV, sífilis, toxoplasmose, sempre, né? Toxoplasmose GG e IgM, HIV, sífilis, teste rápido, se precisar aí faz o VDRL, e hepatites, hepatite B e C. Então, a hepatite C foi inclusa aí no programa, né, de pré-natal, então é universal. Todas as gestantes a gente solicita o HBsAg e o anti-HCV. E tem mais algum outro exame, Tabata? Tem, se for o caso, a gente vai colher o preventivo dessa paciente, né? Se for ali um momento, se estiver dentro da recomendação, também é um momento da gente também colher a colpostologia oncótica. O exame parasitológico de fezes pode ser feito também se tiver indicação para fazer. E é isso, já fizemos aí bastante coisa nesse primeiro momento. No segundo trimestre, o exame mais importante vai ser aí o rastreio de diabetes gestacional com TOTG, que vai ser abordado direitinho
na aula de diabetes gestacional, e as sorologias também vão ser abordadas aí nas suas aulas específicas, certo? Então, vamos prosseguir para um exame que é feito agora no final da gravidez, no terceiro trimestre, que tem sido muito cobrado, que é o rastreio para GBS, né? Que é o Streptococcus do grupo B positivo. Então, olha, o que tem a ver, né, fazer esse rastreio? Com o nosso objetivo é identificar as pacientes colonizadas pelo GBS, por quê? Porque o Streptococcus do grupo B é a principal causa de sepse neonatal precoce. Então, se a gente identificar as pacientes que estão colonizadas, a gente vai fazer a prevenção, a profilaxia e diminuir esse risco desses bebês evoluírem, né, com essa gravidade aí, logo no período neonatal. E como é que a gente faz o rastreio? Aqui mais um momento de divergências, né, entre Ministério da Saúde e Febrasgo, mas tá leve, tá suave. Por quê? A Febrasgo é determinar, assim, é firme, né? Pacientes a partir de 35, então tem 35 e 37 semanas, vai fazer o rastreio, beleza? O Ministério da Saúde já vem lá, ó. Ele diz que não é obrigatório, né, em todos os lugares, não é todo mundo que consegue fazer, né, todas as cidades do Brasil, porém ele recomenda que seja feito, né, no manual aí de gestação de alto risco em 2022, tá lá escrito, existe a recomendação de todas as gestantes entre 36 e 37 semanas, né, então existe essa diferença dessa idade gestacional, dessa semana, por quê? Porque esse exame tem tempo de validade, né? Ele tem aí uma duração de 5 semanas. E que exame é esse, né, Tabata? Eu não entendi ainda. É um SUAB vaginal e retal. A gente fala ano-retal, né, reto-vaginal, mas é primeiro, na verdade, na intravaginal que a gente colhe, pode ser em 2 suabes diferentes, né, em 2 meios de cultura diferentes ou em um só. Então, primeiro intravaginal, mais ou menos 2 centímetros, e depois ali anal, meio centímetro mais ou menos, a gente coloca ali, tá colhido o suabe. Esse suabe pode vir com uma cultura positiva ou negativa para o GBS. Certo? Então, tem uma validade de 5 semanas. Então, por isso que existe essa diferençazinha, né, entre recomendação de idade. Febrasgo 35 a 37 e Ministério da Saúde 36 a 37. Beleza? Então, assim que tá aí a recomendação, assim que é feito, assim que tá a validade. E quando que a gente vai fazer, então, a profilaxia, né? Porque a profilaxia depende do resultado do SUAB e depende da história clínica dessa gestante. Certo? Então, ó, se o SUAB for positivo para GBS, beleza, já está indicada a profilaxia intraparto. Então, isso é quando a paciente entrar em trabalho de parto, sacou? Não é para o momento do resultado do SUAB. Essa profilaxia vai ser lá quando ela for admitida na maternidade para parir. Então, vai ser se ela tem o SUAB. Anota no cartão de pré-natal, né? Bota aí a validade certinha lá. E ela já vai chegar com essa informação. Agora, olha, se nessas uroculturas ao longo da gravidez apareceu lá uma bacteriúria com GBS, não importa a quantidade, quantas unidades formadoras de colônia, não importa. Se teve bacteriúria por GBS nessa gravidez, também tem indicação de fazer a profilaxia, beleza? Agora, certo, foi na gestação atual. Agora, a gestação passada também influencia? Influencia. Influencia se aconteceu o que a gente quer evitar. O que a gente quer evitar? Um bebê acometido pelo GBS. Então, se essa paciente tem um filho anterior que teve sepse neonatal por GBS, a gente não vai dar mole, não precisa nem colher SUAB. Já bota lá no cartão dela que ela vai fazer a profilaxia quando ela dá entrada na maternidade. Beleza? Essas são as indicações aí da profilaxia para o GBS. E aí, ó, tem situação que a paciente não colheu SUAB, mas durante o trabalho de parto, né, alguma situação ali, a gente percebe que, opa, tem um risco maior. Tem o famoso fator de risco. Certo? Então, quais são os fatores de risco para essa paciente que não colheu SUAB? Porque, como eu falei no início, né?
quando a gente vê uma paciente que colheu o SUAB, a gente até acha diferente, né? Porque a realidade do nosso país é que a maioria não tem esse exame no pré-natal, né? Então, ali na hora da emergência, né, ali do plantão, tem situação, olha, ou é um trabalho de parto prematuro, um bebê com menos de 37 semanas, ou é uma membrana que rompeu há mais de 18 horas, ou se essa paciente está com febre, né? O Ministério da Saúde coloca aí 38 graus, a temperatura axilar. Então, esses 3 fatores de risco, o paciente que não colheu o SUAB, a gente indica também a profilaxia durante o parto, tá? Então, bolsa rota mais do que 24 horas, bebê prematuro e febre intraparto. Show? Essas todas aí são as indicações. Agora, quando que a gente não faz? Tá, ó, meu SUAB deu positivo, doutora. Mas eu tenho alguma indicação que a minha cesárea vai ser marcada, vai ser agendada eletiva. Essa paciente não precisa. É uma cesárea eletiva com bolsa íntegra. Não precisa fazer a profilaxia ali intraparto, certo? Qual é a outra situação que não faz? Se o SUAB for negativo. No SUAB negativo, glórias, né? Não tem GBS aqui. Então, não precisa fazer profilaxia para um patógeno que não foi identificado. Claro, a gente entende que o exame foi bem colhido, certo? Então, olha lá, SUAB negativo, mesmo se tiver bolsa rota, né, em trabalho de parto, ou se for um bebê prematuro, a gente não precisa fazer, porque não tem a presença ali do GBS, certo? Então, agora vocês não precisam saber como que a gente faz, mas eu já adianto, claro, para os curiosos, né? E eu também gosto de falar sobre isso. Como que a gente faz? Primeira opção, penicilina cristalina. É venosa, né? Então, a gente faz 5 milhões de doses de ataque e a manutenção, a metade da dose, 2,5 milhões, de 4 em 4 horas até o bebê nascer. Segunda opção, ampicilina. Ampicilina, dose de ataque 2 gramas e a manutenção 1 grama de 4 em 4 horas até o bebê nascer. Então já vimos por que a gente faz a profilaxia, qual é a idade gestacional recomendada, a validade, 5 semanas, vimos as indicações da profilaxia e vimos agora como ela é feita. Com essas informações, eu acho muito difícil vocês errarem uma questão sobre GBS nas provas, tá? Porque, em geral, é isso que eles cobram. Beleza? E a gente está caminhando para o nosso finalzinho da aula. Vamos falar delas. Das vacinas, que são tão cobradas. Gente, isso aqui é uma tabela. Você pode imprimir, pode anotar, pode fazer a sua. Coloca na frente do seu computador, sabe esses post-it que vocês adoram? Que eu também adoro, todo mundo serve para todo mundo? Bota lá no espelho, no guarda-roupa, onde você quiser, as vacinas na gestação. Se você memoriza, se você pega o jeito de indicar, são muitas questões que você vai acertar, porque é o que mais tem caído nos últimos anos sobre pré-natal, vacinação. Então vamos a elas, olha. Então temos aquelas que vão ser feitas com certeza. Temos as que são feitas com certeza e temos as que são feitas dependendo aí do estado vacinal dessa mulher, no caso gestante, certo? Vamos começar falando sobre a DTPA/DT, né, que é a dupla, né, aí a gente ainda tem a difteria e tétano e tem a DTPA, que é a difteria, tétano e pertussis. Eu começo já explicando por que é essa diferença, né? Geralmente a gente toma a ADT, né, que é a dupla, né, a do adulto, né, tétano e difteria. Beleza, a gente tem esse esquema aí, prescrito. Porém, o componente P de pertussis é o que protege contra a coqueluche. Então, essa tem que ser feita na gravidez, a gente vai ver já já. Por quê? Porque o objetivo é proteger o bebê. Eu não estou pensando muito na grávida, estou pensando no bebê. Porque de uns anos para trás aí, teve um surto de coqueluche de recém-nascidos. Então, a DTPA é visando o bebê. Então, tem que passar anticorpo para o bebê para proteger ele assim que ele nascer, certo? E a ADT é a tétano e difteria, né, que a gente tem que proteger mesmo. Então, o esquema vacinal é de 3 da DT, não é? Geralmente são 3 doses. Se você não lembra, já te falo, são 3 doses. E aí a gente vai analisar
essa situação da paciente. Claro, tem que ter a comprovação, né? Tem esse lance. Se ela não tiver como comprovar, a gente considera zerada e aí tem que fazer tudo do zero. Então, ó, se ela tem uma vacinação completa, né, as 3 doses da ADT, né, ou pelo menos 2 doses, o que que a gente vai fazer? A DTPA a partir de 20 semanas. Então, anota isso aí. A DTPA é a partir de 20 semanas até o puerpério, né, até 45 dias pós-parto, quanto antes possível. Sempre, todas as grávidas vão fazer a DTPA. Todas, mesmo as que têm a vacinação completa, o esquema completo com as 3 doses de DT, ou se só tiver 2, vai engatar a terceira nessa daí, certo? Então essa é uma situação. Se ela só tem a vacinação com uma dose, né, de DT, o que que a gente vai fazer? A gente precisa completar com as 3. Então uma vai ser DT e a outra vai ser a DTPA, né, que tem que ter um intervalo de um mês entre uma dose e outra, porém a DTPA é a partir de 20 semanas, certo? Então sempre pensando, DTPA 20 semanas, essa vai fazer com certeza. Se tem que fazer outras de DT antes, depende do estado vacinal dela, beleza? Então olha, as que não são vacinadas, né, ou não lembra, ou não tem como comprovar, vão fazer 2 doses de DT e a dose de DTPA, né? Vão fazer as 3 doses, sendo que uma delas vai ser a DTPA, respeitando o intervalo de um mês e sabendo que a DTPA é a partir de 20 semanas. Pegou então como é DT/DTPA? Sempre DTPA a partir de 20 semanas, é obrigatória para todas as grávidas, mesmo se ela tem um esquema vacinal completo da DT, certo? Se ela tem um esquema incompleto, ela vai suprir com 1 ou 2 de DT logo no início da gravidez. E aí, a partir das 20 semanas, vai fazer a DTPA dela. Foi. Beleza. A hepatite B é daquelas que só vai fazer se precisar, né? Então, assim, tá lá comprovado, tem as 3 doses, passou batido. Se livrou, né? Passou batido. Não precisa de vacina contra a hepatite B. Agora, se não tem como comprovar, né, ou se está incompleta, vai completar o esquema ou vai começar do zero, né, respeitando aí, sabendo que é 0, 1 e 6 meses. Beleza? Então, hepatite B é se precisar. A influenza é aquela coisa. Influenza grávida é grupo de risco. Então, toda grávida vai fazer, independente. Até aqui, gente, a gente só falou que a DTPA é a partir de 20 semanas, né? Mas aqui, ó, hepatite B, qualquer idade gestacional precisa fazer. A influenza, qualquer idade gestacional. E geralmente vai ser nas campanhas aí do Ministério da Saúde, que tem um período, né? Por isso que a gente fala que é sazonal. Abriu campanha, vai tomar, porque grávida é grupo de risco para influenza. Assim como grupo também de risco para a Covid, que é a nossa nova vacina do esquema vacinal que entrou aí recentemente. Então também independe da idade gestacional, grávida deve tomar a vacina contra Covid-19, porém só tem uma exceção. A AstraZeneca é a contraindicada para gestante. Essa é a única contraindicação. Teve aí algumas complicações, né? Você sabe, né? Vacina nova e tal. Então, aí tiveram alguns casos que baniram. Não faz mais para grávida, AstraZeneca, todas as outras estão liberadas. Beleza? Então, falamos de DT, DTPA-DT, hepatite B, influenza e Covid. Essas são as que a gente vai fazer na grávida. Agora, existe o grupo daquelas que a gente não faz. Acredita que tem muita questão sobre as vacinas contraindicadas? Então tem que saber também, mais do que as que a gente faz, a gente tem que saber as que a gente não faz, né? Da mesma forma, para a gente saber indicar e saber contraindicar. Então o que sempre cai, né? O que vocês têm que saber? Que vacina de vírus vivo a gente não faz para grávida é imunossuprimida. Então a gente só vai fazer de vírus inativado, de partícula, enfim. Então, vírus vivo, atenuado, a gente não faz para grávida. Quais são, tá? Porque esqueci, ainda não vi essa aula. Vamos lá, ó. Tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola. As questões adoram desmembrar.
sarampo, cachumba e rubéola, né? Varicela, né, a catapora. A dengue também, que agora super recentemente aí foi incluída, né, vai começar ainda, né, a distribuição, também não faz para grávida. E a de HPV também a gente não faz. Então essas a gente não faz porque são vírus vivos. Opa, tá pensando em engravidar ou acabou de engravidar, suspende, segura, certo? E tem uma exceção, claro, né? Então qual é a nossa exceção? A vacina da febre amarela, tá? Então febre amarela, normalmente a gente não faz porque é de vírus vivos. Porém, existem algumas situações específicas, ó, se a paciente vai fazer uma viagem ou se ela mora em uma área endêmica. Aí não tem jeito, a gente tem que fazer, porque os benefícios superam os riscos. Beleza? Então essa é a única situação que a gente prescreve a febre amarela para essa gestante. Agora, a paciente que está amamentando, aí a gente tem que evitar o máximo do máximo do máximo. Porém, se tiver que fazer, né, amamentando assim, amamentação exclusiva, né, aqueles primeiros 6 meses. Se tiver que fazer a vacina nesse período, aí o que que faz? Aí, uma das poucas situações, né, que a gente suspende a amamentação, o aleitamento. Então, são 10 dias sem amamentar. Claro que não é sem tirar leite da mama, né, mas é sem dar esse leite para o bebê. Então, nos 6 primeiros meses, se precisar tomar vacina contra a febre amarela, suspende o aleitamento por 10 dias, depois volta de boa. Foi? Fechamos essa parte aí de vacina, a gente está indo para o final da nossa aula, vamos bater, né, porque são informações importantes, que tudo é questão de prova. Então, vacina, muito provável de cair. Então, foi isso que a gente falou. Vamos agora para as suplementações, né? E aí, desde lá do começo, faço ou não faço, ácido fólico, sulfato ferroso, temos algumas atualizações. Ácido fólico, vocês já sabem que é importantíssimo, né, para a formação do sistema nervoso do bebê. Então, a gente precisa dele para prevenir os defeitos do tubo neural e também de anemia, já considera o Ministério da Saúde, a ponto de recomendar durante toda a gestação, né? Desde antes da gravidez, tanto que falam do período pré-gestacional, né? Algumas literaturas falam 3 meses, 1 mês, outras falam só o período pré-concepcional, mas a verdade é que o ideal, se a mulher quer engravidar, ela já começa a tomar o ácido fólico em qual dose, né? 0,4 miligramas por dia ou 400 microgramas. Então, desde o período que ela deseja engravidar até o final da gestação aí pelo Ministério da Saúde. Beleza? Ácido fólico. Sulfato ferroso, ó, também temos uma especificidade, né, em relação a ele. A gente falou da anemia diluicional, que é fisiológica, e a gente considera isso até uma hemoglobina de 11, né? A gente vai fazer a dose profilática. Qual é a dose profilática recomendada? 30 a 40 miligramas de ferro elementar, não é de sulfato ferroso, qualquer forma de ferro, é o ferro elementar, 30 a 40 miligramas por dia, essa é a dose profilática. Se a hemoglobina baixa de 11, a gente tem que considerar então a dose terapêutica, né? Aí já sobe, 160 para 200 miligramas de ferro por dia. Quanto tempo? A gravidez toda. Até pelo menos 3 meses aí de amamentação, que é o período pós-parto. Falamos então dessas suplementações, agora vamos para as medicações propriamente ditas, né? Questão de prova, né? Eventualmente vem aí, muito se fala sobre os anticonvulsivantes, interação com o anticoncepcional, né? Isso é muito falado. Aqui a gente vai falar em termos de, na gestação, em termos de teratogenicidade, né? Qual é o risco de malformação? Esse é o grande período, né? E o grande medo dos anticonvulsivantes. A gente sabe que o ácido valproico é, assim, o de maior potencial teratogênico. Então, a gente quer muito que ele não seja usado, né? Aí ele tem como principal efeito, né, de malformação fetal, é o defeito no tubo neural, especificamente a espinha bífida. Então, o ácido valproico está banido, né? Assim como o fenobarbital, certo? Então, são os 2 principais que a gente evita. E aí, já vem logo uma pergunta seguinte, né? Mas qual pode, Tabata, né? O que a gente vai usar, então, para paciente epilética?
Os dois mais usados e descritos na literatura são a carbamazepina, que ainda é feita em alguns lugares por conta, né, do acesso que é maior, mas a lamotrigina tem o melhor perfil, certo? Então, o que é ideal, melhor para a gente escolher, lamotrigina. Se não tiver, carbamazepina. Qual a gente não quer de jeito nenhum? Ácido valproico e o fenobarbital. Beleza? Então, anticonvulsivantes. Antihipertensivos, também alguns a gente tem que evitar, né? Vocês já sabem aí, tô chovendo no molhado, só pra gente finalizar de uma forma mais leve. Então, os diuréticos, os inibidores de ECA e de BRA, né? A gente evita usar. E qual que a gente costuma usar? A metildopa, que é a mais estudada na gravidez, e um bloqueador do canal de cálcio como a nifedipina, que também tem sido muito usada, inclusive na emergência hipertensiva como droga de via oral, né? E ó, antidiabéticos, né? A gente evita, não faz hipoglicemia antioral. A grávida já tem lá uma tendência à hipoglicemia pré-prandial, lembra? Então a gente não faz hipoglicemia antioral. E a metformina, apesar de já ter muitos estudos, apesar de na prática a gente já ter algumas grávidas usando, as que são mais resistentes, a princípio a gente evita também a metformina na gravidez. A nossa informação atual é essa, tá? Que a gente não faz a metformina, a medicação para grávida ainda é a insulina primeira linha. E os antibióticos, né? Para a gente dar o checkmate aqui final, o que a gente não vai usar? Eventualmente vem uma questão sobre essa, já vi algumas. Quinolona, gente, não vamos usar quinolona para grávida, certo? Aminoglicosídeo também, beleza? E o que a gente pode usar? Podemos usar os beta-lactâmicos, podemos usar nitrofurantoína, fosfomicina, são os que a gente vai escolher até principalmente aí pensando na infecção urinária. Beleza? Ufa, né? Quanta coisa! Vocês viram que realmente é um mundo, é uma aula grande, densa, né? Assim, com muita coisa para falar, porém, esse é o Pareto. Então, eu quero que vocês façam as questões, façam os flashcards, testem o conhecimento de vocês, tirem dúvidas, né? Temos aí vários canais super acessíveis, né? Temos os mentores, muita gente para te ajudar a tirar dúvida, porque a dúvida é muito importante, pode ser um ponto da sua prova, tá? Então, se ficou com alguma dúvida, não hesite em perguntar, né? Para que tudo seja esclarecido. E eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!